Olha, a Associação Paulista de Medicina e a Sociedade Médica de Sorocaba alertam para a falta de insumos e medicamentos no tratamento da Covid-19 nos hospitais de Sorocaba e região. Segundo o levantamento, o estoque pode acabar em até 6 dias. É notícia dura. Manda pro ar. Instala-se um quadro absolutamente caótico. É o que diz o documento da Associação Paulista de Medicina sobre a falta de medicamentos essenciais para os pacientes internados com coronavírus em Sorocaba e região. O ofício esclarece que há uma escassez de bloqueadores neuromusculares e sedativos. Esses medicamentos facilitam não só a intubação, mas a manutenção da ventilação mecânica. Sem elas, o paciente acaba brigando com o respirador e acabam se despertando e dificultando a manutenção da ventilação mecânica. O ofício foi enviado ao deputado federal Vitor Lippe, que já entrou em contato com outras autoridades do governo. Foram ampliados os números de leitos e isso aumentou o consumo do número de medicamentos para os pacientes intubados. E nós estamos com um risco muito grande, nós fizemos um levantamento aqui na região de Sorocaba, tanto em hospitais públicos quanto hospitais privados, e o estoque de medicamentos dessas UTIs é muito pequeno. Eles têm estoques para 4, 5, 6 dias no máximo. Isso significa que se esses medicamentos não forem repostos, esses pacientes vão morrer. Além da falta de insumos prevista para os próximos dias, outro ponto que segue preocupando e chama a atenção é a taxa de ocupação de leitos no município. Os leitos Covid-19 de UTI e de enfermaria estão com ocupação máxima na cidade. De acordo com a prefeitura, até este domingo, 87 pacientes estão na fila e aguardam encaminhamento. 39 pessoas esperam por leitos de enfermaria e 48 por leitos de UTI. Na rede particular, a situação é a mesma. O aviso em uma das entradas desse hospital, em Sorocaba, diz que a unidade está com mais de 100% da capacidade dos leitos de UTI e de enfermaria, e há pessoas na fila de espera. Neste outro documento, o mesmo hospital informa que as cirurgias e os procedimentos eletivos estão suspensos até 3 de abril. Além disso, fala das dificuldades enfrentadas pela equipe da saúde e também reforça que o estoque de insumos está no limite. Não há possibilidade de você manter o paciente entubado sem uma sedação, por exemplo. É incompatível com a vida. Então, todo esse esforço pode ser perdido e nós podemos perder milhares de pacientes aqui em Sorocaba e em todo o Brasil se esses estoques de sedativos e relaxantes musculares não forem repostos. Então, isso não é uma urgência, é uma emergência. Isso agora precisa parar tudo para resolver isso, porque a vida dessas pessoas que estão entubadas depende disso. Como vimos na reportagem, a situação é difícil mesmo. Não é o caso de levar medo e fazer terrorismo não com a informação. Nada disso. A nossa ideia é alertar as autoridades para a atual situação. Por isso, eu vou conversar um pouco mais com o deputado federal Vitor Lippe, que está aqui. A entrevista é por videochamada. Deputado Vitor Lippe, obrigado pela entrevista. O senhor já enviou esse alerta ao Congresso Nacional? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo, e a todos os ouvintes aí da Noticidade. Sim, nós temos acompanhado já nos últimos meses, praticamente diariamente, as questões dos hospitais da região para a criação de mais leitos de UTI, mais leitos de enfermaria, num esforço muito grande das secretarias, das prefeituras, das santas casas. E agora, além de todos os problemas que nós temos já vivido, um aumento muito grande do número de pacientes nos últimos 15, 20 dias, você vê, nós estamos com 200 pessoas na fila cross aqui da região de Sorocaba, quase metade dessa de UTI. Quer dizer, além de não ter leito de UTI em nenhum lugar, nem nos hospitais particulares, nós temos ainda uma fila de provavelmente próximo de 100 pessoas que precisariam de UTI. Então veja a gravidade da situação, mas temos mais um problema muito grave ainda, que é essa questão dos insumos. Acompanhando os hospitais aqui, eles começaram a nos alertar que eles não estavam conseguindo comprar no mercado esses produtos que são fundamentais para manter as pessoas que estão entubadas vivas, porque são produtos fundamentais, essenciais
para os pacientes que estão entubados nas UTIs. Doutor. E a gravidade da situação, como foi dito aí, a maioria dos hospitais tem 6 dias de estoque. Isso significa que, se eles não tiverem isso, esses pacientes vão ter que ser desentubados, porque é incompatível com a vida você ter uma pessoa que está entubada com equipamento, que é um equipamento que respira por você, e você está acordado respirando também. E isso não é possível, Vitor, não dá, porque você não consegue respirar no mesmo ritmo do ventilador, e isso você vai se afogar ou você vai ter um estresse tão grande muscular que você vai acabar morrendo por exaustão. Então você vai ter que desentubar esses pacientes se esses medicamentos não chegarem. Deputado. E isso está acontecendo, não é só aqui na região de Sorocaba, Eduardo. É em todo o Brasil. Nós entramos em contato com o Congresso Nacional, com a Câmara, com o Senado, com deputados, com mais de 100 deputados que nós enviamos esse pedido de alerta, né, para socorrer os hospitais, porque tudo isso é porque houve um consumo muito grande. Inclusive, nós temos informação também que está faltando oxigênio em alguns hospitais da nossa região. Então, você veja que situação dramática, e o nosso pedido é que, além das autoridades em Brasília, principalmente o Ministério da Saúde, que tem que regular o estoque desses medicamentos que são essenciais à vida, eles possam também, Eduardo, pedir ajuda internacional. Okay. Porque esses medicamentos existem em outros países. Então, isso não é uma urgência, é uma emergência. Deputado, nós precisamos resolver isso muito rapidamente. Deputado, o senhor tem alguma informação, até como médico que de alguns hospitais da nossa região, que alguns médicos possam estar já administrando o estoque? Ou seja, não dando exatamente o que seria preciso para aguardar um pouco? O senhor tem alguma informação sobre isso, deputado, ou não? Sim, já está havendo algumas mudanças de protocolos, porque os hospitais estão se preparando para o pior, e em alguns locais você já vê a utilização de uma diluição da medicação, porque cada paciente que está entubado, Eduardo, ele precisa receber 6, 8 ampolas por dia para ele se manter sedado o tempo todo. É como se ele tivesse durante uma cirurgia que ele precisa estar sedado. Então, o consumo é grande por paciente, e aí eles estão usando outros medicamentos associados para tentar manter o estoque o maior possível. Mas o tempo, em alguns hospitais, é de 4 dias, né? A maioria 6 dias, um ou outro hospital que tem um estoque um pouco maior, mas a preocupação é muito grande de todos nós. Deputado, vai ser preciso comprar medicamentos e insumos de outros países, por exemplo? Eu acredito que, mais do que comprar, eu acho que é um pedido para a Organização Mundial de Saúde para que eles enviem imediatamente. Não há tempo de você fazer contratos e fazer sabe, o que é normal fazer. Isso é uma emergência para salvar vidas. Eu espero que o governo federal solicite ajuda das embaixadas aqui do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha e outros países. Por quê? Porque esses medicamentos, Eduardo, são muito comuns nos hospitais. São utilizados para muita coisa, para cirurgias, para as endoscopias, para as colonoscopias. Então, são medicamentos muito simples. Infelizmente, o Brasil, como é o país que tem o maior número de casos do mundo e o maior número de mortos do mundo, porque nós deveríamos ter começado a vacinação já há muito mais tempo, não o fizemos. O governo federal teve essa falha gravíssima, Eduardo. Nós tivemos a oportunidade de comprar vacinas no ano passado e o governo federal não fez isso. Então, hoje o Brasil é o epicentro, é o grande centro de pessoas que estão morrendo no mundo. Por isso, nós estamos vivendo essas consequências de faltar oxigênio, de faltar produtos, e aí nós precisamos de ajuda humanitária internacional. Muito bem. Doutor Vitor Lippe, a gente está com o tempo estourado do jornal, não dá para conversar mais, mas deixa aqui uma última resposta a uma última pergunta, então. De prático, o que dá para fazer agora de prático, Lippe? Qual é a tua indicação? Bem, nós estamos entrando em contato com os hospitais que têm um pouco mais do que estoques para ver se é possível socorrer os outros que têm menos. Nós também estamos entrando em contato com o Ministério da Saúde, que já foi acionado nesse final de semana através da mobilização que nós participamos também. E queria agradecer todos, viu, Eduardo, pelo esforço, pelo trabalho conjunto. Todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que saber que a situação é muito grave. Tem muita gente que ainda não está acreditando na gravidade da situação, e nós, profissionais de saúde, as pessoas que estão de frente, os hospitais, pedem ajuda da população
para que tenha realmente o distanciamento social. As pessoas usam máscaras de uma forma errada. Eu vejo muita gente com máscara caída, com máscara que tem uma camada só. Nós precisamos de máscara de 3 camadas. Quem for fazer em casa ou for comprar, tem que ter 3 camadas, ou de tecido ou de outro material, no mínimo, para ser protegido. Então, falta orientação do governo, falta orientação para a população, e nós esperamos que agora o novo ministro que está assumindo possa realmente coordenar esse trabalho, porque nós nunca vimos uma desorganização tão grande quanto essa, o que é letal para o país.